Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Estamos iniciando nosso estudo semanal das quartas-feiras, estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de junho de 2022. Com muita alegria que aqui nos encontramos para dar prosseguimento ao nosso estudo. E deixamos sempre aqui o nosso abraço àqueles que acompanharão em outro momento, em outros dias. Muitos amigos e amigas que não conseguem estudar aqui online conosco, mas que percebo que estudam em outros horários, pessoas bastante dedicadas, e isso é muito bom, né? Eu renovo sempre aqui meu agradecimento à amiga Fernanda Fernandes, que nos dá apoio aí com a arte de divulgação dos estudos. Fernanda que trabalha bastante na Casa Espírita, também Allan Kardec, fazendo a filmagem das palestras, transmissão, né? Então, nosso abraço aqui, nosso agradecimento a essa amiga que tanto nos ajuda. Uma boa noite aqui a Beth Oliveira, aqui no Insta, tudo bem? Muito bem-vinda. E o nosso boa noite aqui aos amigos que estão chegando aqui, conectando pelo Face também. A Vera Luzia, tudo bem, Vera? Que bom aqui com a gente também hoje, uma boa noite. Fátima Marcaça Baldo. Boa noite, Fátima. Rosa Lima Barros, a Loiva Carnop, amiga do Rio Grande do Sul, sempre com a gente, nos ajudando. Quem mais aqui? Azuleide Carvalho, tudo bem? Que hora tão feliz, que bom. Também vejo assim, viu, Azuleide? Gosto muito bom. Dirce Dias, também aqui com a gente, muito boa noite. Maria Helena Butião, tudo bem? Quem mais aqui? A Silvia Guerra. Tudo bem, Silvia? Bem-vinda. Outra amiga do Rio Grande do Sul também. Muitos amigos lá desse estado. Tenho um carinho muito grande. Encontrei muitos amigos nessa região aí do país, nessa época de pandemia, né? Tudo virtualmente. Mas a gente acabou conhecendo muita gente aí que tem afinidade, né? Nesse sentido do estudo, do conhecimento da doutrina espírita. A Cristina Caon também, aqui também, boa noite. Larissa Mello. Legal, viu, gente? Muito bem-vindos. Na semana passada, nós estudamos sobre a lei do progresso, né? Estudamos até em mais, acho que se não me engano, foram durante 3 semanas, né? E hoje nós vamos estudar a lei de igualdade, uma lei moral também, né? Bastante interessante. E esse estudo, pessoal, perdão, o rinite hoje está um pouco marcando presença aqui, me perdoe. Esse estudo que nós estamos fazendo é da terceira parte do livro sobre as leis morais, né? Então já estudamos, já estudamos várias leis e hoje mais uma delas, né? Que é a lei de igualdade. Legal? Vamos aqui, vamos já começar então. Bom, nós vamos hoje iniciar o primeiro tópico ali, chama igualdade natural, tá? E é a questão número 803. Legal, pessoal? Vamos começar por essa questão, tá bom? E Kardec pergunta da seguinte forma: perante Deus, são iguais todos os homens? Homens, né? Sempre comentamos, seres humanos, né? Sempre a palavra usada nessa época, homem, se referia a toda a espécie humana. Então, perante Deus, né? Somos todos iguais nesse sentido. E os espíritos respondem sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente o sol, luz para todos,
e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então vejam que pergunta muito importante essa, né? Porque a gente percebe as inúmeras desigualdades na Terra, né? Em vários aspectos. Tem muita desigualdade na Terra. Então é importante saber, porque tem pessoas que se consideram, né, até melhores que outras, né, e varia muito aí as discriminações, né. Então, perante Deus, eles perguntam se somos todos iguais, independente das diferenças evolutivas, porque vamos pensar uma coisa, se a gente olhar a Terra hoje, a humanidade terrestre, nós vamos perceber pessoas em diferentes níveis evolutivos, né? Isso é claro. Tem pessoas que são muito inteligentes, tem outras que não têm uma inteligência tão grande, tem uns que são muito moralizados, outros nem tanto. Então a gente percebe níveis diferentes de evolução, né? Agora, a pergunta não está se referindo no sentido do estado evolutivo, está perguntando se nós somos iguais. Então, quando eles respondem sim, está muito claro, mas eles não dizem sim, são todos iguais. Vocês perceberam a resposta que eles dão? Olha como eles falam: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Por que eles dão essa resposta, né? Porque eles estão analisando não o momento presente, conforme eu destaquei aqui. Eles não estão analisando a situação que nós estamos hoje. Eles estão analisando nós como espíritos imortais que somos. Quando fomos criados, qual a nossa destinação, onde nós vamos chegar um dia, né? Então é nesse sentido que nós somos todos iguais. Por isso que eles falam, Deus fez suas leis para todos, quer dizer, não tem privilégio para ninguém. Ninguém tem vantagem nenhuma sobre o outro. Para Deus ninguém é melhor ou pior, todos iguais, porque Ele criou da mesma forma e todos nós, sem exceção, vamos retornar a Deus no sentido de nos tornarmos, né, perfeitos dentro do que é possível para as criaturas de Deus. Então, todos sem exceção. Então, fica muito claro que Deus não faz diferença entre nenhum de nós. A única diferença é que cada um de nós está num ritmo evolutivo, num nível de evolução diferente. Uns já caminharam mais, outros vêm um pouco mais atrás, porque, né, alguns foram criados antes. Então, todos nós estamos submetidos às mesmas condições, as mesmas leis, e não tem nenhuma diferença entre nós, espíritos, né, imortais que somos. Tudo bem, pessoal, quanto a essa questão aí? Alguma dúvida, algum complemento que vocês queiram fazer? Chegou aqui também a Janete, né? Tesma, muito boa noite. A Eliane Ferreira Gomes também, muito boa noite. A DJ Vitória Brito dizendo aqui, boa noite, que o Pai Celestial nos conceda saúde, paz, amor e muita luz. Muito bom, assim seja, né? Nossos familiares e toda a humanidade. Legal, DJ, muito bem-vinda. É isso mesmo, muito bom. Pessoal, então avançando aqui, nós vamos para a desigualdade das aptidões, tá? Que é a questão número 804. Essa questão eu vou ler por trechinhos dela, porque ela é longa. A gente vai ler um trechinho e comentar, tá bom? Kardec pergunta assim, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E eles começam então respondendo, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio.
Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então essa questão das aptidões diferentes, né? Porque cada pessoa tem preferência por algo diferente, né? Se especializa em algo diferente, cada um tem, né, gostos diferentes, potenciais, faculdades diferentes, né? Então aqui está claro que cada espírito é criado em determinada época. Nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Nós, que eu digo, espíritos, né, que somos. Deus cria incessantemente. Então, uns foram criados há mais tempo, outro há menos. E a partir dessa criação, cada um vai buscando, assim que começa, né, o livre-arbítrio a agir, a partir de uma fase inicial, lá primária de evolução, a partir de um certo tempo da criação, os espíritos começam a desenvolver o livre-arbítrio e cada um busca, né, suas preferências, faz suas escolhas, segue por um caminho, outros por outro, né? Então vão fazendo conquistas. Uns desenvolvem mais rápido do que outros. Então vai depender o quê? Da vontade, do interesse, de quanto eles se empenham para conquistar determinadas virtudes, tanto intelectuais quanto morais, né? Então isso depende de cada um de nós, né? Tá muito claro aqui que a diferença na diversidade acontece justamente por causa dessas escolhas que nós vamos fazendo, certo? Aí eles continuam dizendo: necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa, concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fá-lo outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Então, as aptidões diferentes, né? Cada pessoa tem preferências por uma área, desenvolve um certo nível de conhecimento, de habilidades, pelas escolhas, como comentamos. Cada um tem preferências diferentes, né? Deus criou todos iguais, mas Ele deixa a cada um de nós as escolhas, né? Nós é quem buscamos aquilo que mais nos apraz. Tive um probleminha aqui no Instagram. O Instagram reiniciou. Puxa vida. Desculpa, pessoal. Do Face aqui. Só um minutinho, por favor. Eu vou tentar retornar ali o Instagram. Acabou reiniciando o celular. Bom, eu vou pedir um segundinho para não atrapalhar o pessoal que estava acompanhando ali pelo Insta. Só um momento, por favor, pessoal. Me perdoem. Acabo transmitindo aqui por 2 celulares, né? E um deles acabou reiniciando aqui sozinho. Isso aí são uns probleminha, né? Cada hora é uma coisa. Tem dia que tá as mil maravilhas, tem outros que já surge algum problema aí, né? Desculpa, pessoal, viu? Agora que eu acho que tá voltando aqui.
Aqui no Face, Maria Helena, não teve problema não, o problema foi no Instagram, tá? Me perdoem, eu tive que reiniciar aqui o celular. Bom, pessoal, voltando lá então, me perdoem, tá? Obrigado pela compreensão aí. Voltando então aqui na questão, né? Então as diferenças de aptidões, né? Cada um tem as suas preferências, se desenvolve em uma área ou em outra, né? E é interessante que eles dizem aqui que essa variedade das aptidões, como cada um gosta e busca um lado de desenvolvimento, né? Isso é bom, vejam só. Isso é bom porque nós todos formamos um todo, né? Onde uns colaboram com aquilo que sabe. Então há uma troca, uns conhecem de uma coisa, outros conhecem de outra. Então existe uma permuta, né, uma troca entre essas experiências. E dessa forma a gente está contribuindo para os desígnios de Deus, da criação, sendo que cada um de nós tem o seu papel na criação. Isso é muito legal. Tem uma questão que nós já estudamos lá atrás, que diz que até os animais, né, contribuem na obra da criação sem saberem. Realizando aquela vidinha comum que eles têm de sobrevivência, eles vão contribuindo na obra da criação. Cada um tem o seu papel. E essa diversidade de aptidões, né, faz com que haja uma troca aí, né? Uns gostam de uma área, outros gostam de outra. Então isso faz com que nós tenhamos várias opções, né? Cada um oferecendo aquilo que consegue. Tá bom? Continuando aqui então na resposta, eles dizem: ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então aqui eles estão dizendo que os mundos sendo solidários, né? Eles estão falando aqui de planetas, né, habitados por espíritos encarnados, tá? Como os planetas são solidários, quer dizer, lembra quando Jesus disse, né, a casa do Pai tem muitas moradas, a casa do Pai é o universo, e as moradas são os planetas. Então cada mundo, cada planeta tem a sua humanidade, e eles estão dizendo que os mundos são solidários. Então vejam, pode vir encarnar na Terra espírito de outro planeta mais evoluído. E a hora que esse espírito vem encarnar na Terra, ele vem pelas vias normais do nascimento, né? E a hora que ele se encarna, nasce aquela criança, pode ser um espírito de outro planeta, a gente não vai reconhecer. Porque é um bebê como um bebê daqui da Terra, o corpo é igual, mas pode estar ali um espírito de outro planeta que vem para nos ajudar. E aí o que acontece? É mais uma forma de diversidade de aptidões, porque esse espírito traz sua bagagem, suas preferências, suas tendências, seus gostos diferentes, né? Então ele pode contribuir para essa diversidade de aptidões. Deu para ficar mais ou menos claro aí, pessoal, sobre essa questão que eles perguntam então, né? Que Kardec pergunta, porque Deus não outorgou as mesmas aptidões? Quer dizer, Kardec pergunta assim, será que todos nós teríamos que gostar da mesma coisa, desenvolver-se da mesma forma, seguir o mesmo padrão, como se fosse um robozinho, né? Mas não é por aí. Deus fez de uma forma tão perfeita que ele cria da mesma forma. Nós fomos criados, lembra na pergunta lá que diz, não me lembro se é a 116, 115, por essas aí, que diz que nós somos criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, sem nenhum desenvolvimento, como se fosse algo ali para se desenvolver, né? Um espírito, uma folha em branco, né? Vamos dizer simbolicamente, para a gente se desenvolver através das nossas escolhas, tá? E cada um então segue por um caminho. A gente percebe como que as pessoas são diferentes, né? Cada um tem habilidades diferentes, e isso é bom. Contribui para que a gente aprenda, né, uns com os outros, tá? Agora nós vamos ver aqui as desigualdades sociais. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que não tem nenhum comentário ainda não, né?
A Zaide aqui também, né? Tudo bem, Zaide? Boa noite, viu? Agora na questão 806, que é a seguinte. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Vejam que pergunta importante, né? A gente percebe as desigualdades de condições sociais. E Kardec quer saber se é da lei da natureza. E eles respondem, não, é obra do homem e não de Deus. Muito clara a resposta, né? Adelaide Franco aqui também, dizendo aqui Nova Iguaçu, né? Que legal, lá no Rio de Janeiro. Bem-vinda, viu, Adelaide? Seja bem-vinda. Se quiser participar aqui com seus comentários, perguntas, fique à vontade. Então, a desigualdade das condições sociais não é obra de Deus, é obra dos homens, né? E dando sequência aqui na 806A, pergunta assim, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Né? E vejam a resposta que eles dão. Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue, mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, muito claro aqui, né, que a desigualdade que existe não é da lei de Deus. Porque, vejam, nós estudamos da lei de sociedade, vocês se recordam, né? Há pouco tempo. Então, a lei é uma lei de Deus, que nós vivamos juntos em sociedade, que a gente conviva, que a gente tenha relacionamentos, né? Que a gente se ajude um ao outro. Mas as condições da sociedade é o ser humano que cria. As regras, né? Os costumes, isso é do ser humano. Então, quando nós criamos essas estruturas da sociedade, fomos nós, seres humanos, quem fizemos que surgisse a desigualdade das condições sociais, né? E eles estão dizendo aqui, como tudo progride, né? A desigualdade também vai desaparecendo aos poucos, ela está melhorando com o passar do tempo. Basta a gente se recordar. Há tempos atrás, vocês se recordam que épocas tristes, né, que a humanidade já viveu, como por exemplo a época da escravidão, né? Vejam que imensa desigualdade, onde se tratavam seres humanos como se não fossem humanos, né? Então vejam que a escravidão já foi abolida. Tudo bem que pode ser até que aconteça caso ou outro ainda, né? Mas que legalmente não existe mais, não é permitido isso pelas leis humanas. Os direitos da mulher também. Há tempos atrás, nós sabemos que a mulher não era vista com os mesmos direitos do homem, né? Então, para a gente perceber como que tem avançado a questão da melhoria nessa diferença, né, de desigualdade. Nós estamos caminhando para um progresso, lei do progresso. As leis vão se, né, intercalando, aí se ligando uma à outra, né? Bom, está avançando, né? Melhorou muito e vai chegar um dia que eles dizem que vai desaparecer essa desigualdade. Eles dizem aqui, quando que vai desaparecer? Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Porque essas desigualdades existem muito por causa do orgulho e do egoísmo, nós sabemos disso, né? A ganância, o desejo de ter mais, da posse, de se sentir superior ao outro, tudo isso faz as desigualdades, né? A desigualdade das condições sociais. Nos faz sentirmos melhores que os outros. Mas aí, pessoal, vocês perceberam que eles dizem algo importante aqui também. Restará apenas a desigualdade do merecimento. O que seria isso? Essa desigualdade do merecimento é no sentido de que nós
cada um de nós faz esforços maiores ou menores para conquistar as coisas. Conquistar até, por exemplo, uma inteligência maior, um conhecimento maior. Então, vai haver sim desigualdade de potenciais de cada pessoa. Uns vão ter mais conquistas que outros, né? Mas isso não tem nada de errado. Nós estamos avançando todos, só que cada um avança no seu ritmo, de acordo com o seu desejo, com a sua vontade, com as suas escolhas. Mas isso não é ruim, porque aqueles que avançam mais estão conscientes de que devem ajudar aqueles que vêm atrás, né? Então é uma desigualdade tranquila, sem problemas, né? Essa desigualdade do merecimento, vejam. Desigualdade do merecimento é aqueles que se fazem merecedores de conquistas maiores. Mas esses que conquistam mais, que vão à frente, já estão mais conscientes de que devem ajudar aqueles que vêm atrás, né? Já se libertaram mais do egoísmo e do orgulho, então não se sentem superiores. Eles têm potencial maior, mas nos ajudam os que vêm atrás, né? E eles fazem referência aqui ao sangue mais ou menos puro, né? Aquelas questões, muito estranhas que tivemos no passado, de achar que tinha diferença de sangue, né? Então eles dizem aqui, não tem nada a ver com matéria. O espírito é que é mais puro ou menos puro. O corpo, nada importa, né? O sangue não faz diferença nenhuma. O sangue até dos animais é como o nosso, né? Não tem essa de sangue mais puro ou menos puro. Isso não depende da posição social, né? O espírito é que é mais puro ou menos puro. Eu estou lendo aqui uma questão só de cada tópico, porque é bem curtinho, acho que tem 2 questões, né? Em cada um, a gente está abreviando aqui para tentar avançar um pouco mais rápido, tá? Vamos ver aqui, parece que a Fátima Bobo aqui também. Tudo bem, Fátima? Boa noite, viu? A Dirce dizendo aqui, não sabemos quantas reencarnações tivemos, então há diferença mesmo. É isso mesmo, né? Cada um de nós já vive há um certo tempo, uns já viveram mais, outros menos, então tem diferenças, né? Ana Lúcia Olive, tudo bem, Ana Lúcia, dizendo boa noite. Mas essa desigualdade é permitida por Deus e necessária para a nossa evolução, não é? Então, veja que pergunta boa da Ana Lúcia, né? Porque foi dito aqui que a desigualdade não é da lei de Deus, não foi Deus quem criou a desigualdade, certo? Das condições sociais, né? Só que a Ana Lúcia pergunta se é permitida por Deus, né? E necessária para a nossa evolução. Vejam, tem 2 partes a pergunta aqui. Permitida por Deus ela é, porque ela acontece. Por que é permitida? Porque Deus concede liberdade das nossas escolhas. Mesmo que a gente escolha mal, né, Ana Lúcia? Deus permite. Livre-arbítrio, a gente escolhe. Mesmo que a gente está fazendo algo que não é bom, Deus permite. Nós vamos colher as consequências. Agora, necessária para a nossa evolução, não diria que ela é necessária. A gente poderia não ter errado tanto no sentido dessas diferenças, né? Dessas diferenças, nessa desigualdade das condições sociais. Poderíamos ter sido uma humanidade que avançasse mais rápido, entendeu? No sentido assim, de não termos feito tantas discriminações, ter implantado tantas desigualdades. Isso não é necessário. Ela é permitida, mas não é necessária. Poderíamos ter avançado mais rápido, tá? A Lourdes Bonafim aqui também, tudo bom? Lourdes, boa noite. Bom, vamos agora para a desigualdade das riquezas, tá? Desigualdade das riquezas é interessante também, que é a questão 808. Na questão 808, Kardec pergunta assim: a desigualdade das riquezas não se originará da desigualdade das faculdades? Desculpa, pessoal, vou cortar aqui para só ver uma colocação aqui da Fátima Baldo, para não fugir do assunto. A Fátima dizendo aqui, discriminação pela cor da pele. Então, essas são discriminações em vários sentidos, né? Raciais,
discriminações de poder aquisitivo, né, de classes sociais. Então, Fátima, tem várias discriminações que acontecem, né? Então, tudo isso como se estivesse dentro de um grande conjunto aí de discriminações que geram, né, desigualdades. Porque até pela cor da pele nós sabemos que acaba afetando as condições sociais, né? Tanto que hoje a gente percebe movimentos aí dos direitos humanos tentando reverter um pouco a situação para não haver essa discriminação tão grande. Já melhoramos, né, como humanidade, mas ainda tem muito para avançar também, né? Essa é uma situação que também acontece, né? Então vamos lá, 808. A desigualdade das riquezas. Vejam só agora, pessoal. Nós falamos das desigualdades das condições sociais. Agora ele vai tratar da desigualdade das riquezas. Uma pessoa tem mais patrimônio, né, material, outras têm menos. Vamos ver o que tem a dizer sobre isso. A desigualdade das riquezas não se originará da desigualdade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Então a pergunta é no seguinte sentido, né? Será que uma pessoa tem mais fortuna porque ela tem mais habilidade para ganhar aquele dinheiro, para fazer fortuna, para fazer um patrimônio, né? Será que é por causa só das faculdades, do potencial de cada pessoa que é diferente? E os espíritos respondem, olha só que resposta inteligente. Sim e não. Vejam que eles dão duas respostas. Aí eles dizem, da velhacaria e do roubo, que dizes? Olha que resposta, né? Porque a hora que eles dizem sim, eles estão concordando que muitas das riquezas conquistadas têm a ver, sim, com a habilidade de uma pessoa fazer fortuna. Tem gente que se especializa, estuda bastante, desenvolve um potencial intelectual, atua num mercado, num trabalho que gera renda maior, prospera. Então essa pessoa faz uma fortuna por causa da sua condição, do seu preparo, da sua habilidade, das suas faculdades, certo? Por isso que eles dizem o sim. Então existem, né, essas diferenças de fortuna devido ao potencial de cada pessoa. Mas aí eles dizem não. Por que não? Nem sempre é por essa habilidade, porque muitas vezes eles estão colocando aqui a velhacaria e o roubo, quer dizer, tem muitas pessoas que se enriquecem de forma ilícita, desonesta. Não foi por habilidade, por trabalho, por capacidade de conquistar um patrimônio. Foi por roubo, né? Foi por enganação, por várias formas aí de desvio, corrupções. Isso tá muito em voga, né? Então tem pessoas que fazem uma fortuna de forma que não tem a ver com os seus méritos, não tem a ver com as suas habilidades de conquistar, de desenvolver aquele patrimônio. E aí Kardec, na 808A, muito habilmente, ele vai levar um outro lado aí para a gente analisar. Ele afirma, veja bem, 808A, Kardec afirma que a riqueza herdada, quando a pessoa recebe uma herança, né, ela não é fruto de paixões más. Ele está afirmando para os espíritos, para ver se os espíritos concordam. Porque vejam, alguém recebe uma fortuna, uma herança, um patrimônio muito grande, fica rico de repente. Quer dizer, essa pessoa não sabe como essa fortuna foi herdada ou não, né? Como que ela foi conquistada, melhor. Se foi ilicitamente ou não. Ele herdou, então ele está dizendo aqui, não é fruto de paixões más, a pessoa não fez nada de errado. Ele só herdou aquela fortuna. Aí os espíritos colocam dois aspectos. Primeiro, eles dizem assim, que nem sempre a fonte, né, como foi conquistada, ela é pura. Pode ter sido conquistada de forma desonesta, é a primeira condição. E segundo o que eles colocam aqui, né, que aquele que vai herdar essa fortuna, essa riqueza, pode ter sido tomado de cobiça
e de desejo de possuir aquela fortuna o mais depressa possível. Então veja, se uma pessoa é um herdeiro natural, ele está vendo que a hora que aquele parente desencarnar, ele vai herdar aquela fortuna. Ele pode ser tomado daquele sentimento de ganância, de cobiça, e até desejar a morte do outro, para que ele tome posse logo daquele patrimônio. Então, nesse sentido, veja bem, essa fortuna que vai chegar às mãos dessa pessoa não vai ser bem-vinda, não vai ser algo bom, porque ele já nutriu sentimentos ruins de cobiça, de desejar a morte do outro. Então, Deus analisa sempre a intenção. Vejam como que a doutrina espírita coloca as situações que não são muitas vezes percebidas pela lei dos homens. Essa é uma questão de foro íntimo, de consciência. Quem vai saber que aquela pessoa estava desejando a morte do outro? Mas ela sabe. A sua consciência registra isso. Então ela vai herdar uma fortuna, aparentemente não teve nada de errado, uma fortuna que chegou às suas mãos, mas para Deus aquela pessoa não agiu bem, porque ela estava ali com sentimentos de cobiça, de desejo de possuir o quanto antes, desejando a morte daquele seu parente que iria lhe deixar a fortuna. Então, para a gente perceber como que as leis de Deus por isso que a consciência tem um papel muito importante em nós, porque a consciência vai mostrar a verdadeira intenção. Qual a intenção que aquela pessoa teve naquela situação, tá? Nosso amigo Nando aqui também. Tudo bom, Nando? Boa noite, viu? Bem-vindo aqui também. Agora nós temos aqui a questão 809, a Simone Otávio também, A Dirce dizendo que eu creio que a discriminação vem de espíritos menos evoluídos. Sim, faz sentido mesmo, Dirce. Quanto menos evolução, pode haver mais discriminação. Isso é normal. Quando a gente evolui mais, a gente vai aprendendo que somos todos iguais, vai deixando de lado essas bobeiras, de discriminação por cor de pele, por tantas outras coisas. A gente vai aprendendo a respeitar cada pessoa como Cada um tem o direito de ser como bem entende e não tem nada de discriminações, Não deveria ter, Valeu, Nando. Vamos agora para a questão 809, que é a seguinte. Aos que mais tarde herdam, ele ainda vai falar da herança, aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Então vejam a pergunta, porque nós falamos já de uma herança, de alguém que recebeu uma herança. Então ele já está dizendo uma situação da pessoa que herda uma fortuna, mas que foi mal adquirida, quer dizer, a pessoa que fez aquele patrimônio não foi de forma honesta. Aí ele quer saber, aquele que herdou tem responsabilidade por esse fato? Aí os espíritos respondem, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Agora, sobretudo, se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Porquanto, não raro, é este último quem a provoca. Olha que resposta interessante para a gente analisar aqui, Mesmo que uma fortuna foi mal adquirida, aqueles que fizeram o patrimônio foram desonestos, ou roubaram, ou agiram de má fé, fizeram uma fortuna. Aí deixam a herança, fica para alguém ali da família. Essa pessoa que recebe a herança, lógico que
Se ela não sabe, né, olha o ponto, se ela não sabe como foi conquistada, adquirida essa fortuna, ela não tem responsabilidade nenhuma, lógico. Ela não sabe como foi conquistada, ela está chegando, está recebendo algo legalmente, não tem culpa nenhuma. Se ela ignora, vejam bem, né? Porque se essa pessoa souber como foi conquistada aquela fortuna, ela tem o dever de reparar. Aí ela deve, sim, agir de forma a reparar o mal que foi feito para aqueles que foram lesados. Aí ela tem responsabilidade. Mas aqui os Espíritos estão dizendo algo bem mais interessante também. Que eles dizem aqui que uma pessoa pode receber a fortuna até para reparar uma injustiça. Vamos pensar aqui 2 casos, por exemplo, né? A gente ouve tantos romances espíritas tratar desse assunto. Vamos imaginar assim, ó, uma pessoa recebe uma família, um casal, vai ter um filho. Então, essa família tem o filho e esse filho pode ser aquele injustiçado do passado, aquele a quem roubaram a fortuna, né? A família acabou roubando. Então pode ser que nasça por ali, naquela família, aquele que foi espoliado, né? Que foi enganado, para que a fortuna volte para suas mãos na hora que chegar ali a herança que tiver que ser transmitida, aquela pessoa acaba retomando de volta o patrimônio que era seu. É uma possibilidade. Como pode ser também que aquele que herda a fortuna, orientado espiritualmente por aquele que desencarnou, porque aquele que conquistou a fortuna ilicitamente, desonestamente, quando desencarna, pode se arrepender do ato praticado. Pode se arrepender de ter prejudicado outros, né, roubado, agido de forma negligente, e ele pode vir inspirar aquele que está hoje com a fortuna, que é um parente seu, pode vir inspirá-lo para que ele possa, de alguma forma, reparar o mal que ele praticou. Então, por isso que eles dizem aqui, vejam que interessante, eles falam assim, né? Muitas vezes a riqueza vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Então não é por acaso que a riqueza chegou nas mãos daquela pessoa. Pode ser que seja para ele reparar. E muitas vezes, né, como diz aqui, inspirado por aquele que acabou agindo mal. Então é bem interessante, né, essa situação. Agora restam aqui mais 2 questões para a gente encerrar o estudo de hoje. Quem mais aqui? Deixa eu me ver. A Sheila Santana. Tudo bom, Sheila? Boa noite. Adelaide Franco dizendo, a ambição existe muito na família. A ambição existe, né? Infelizmente, por muitos ainda, né, Adelaide? Muitas pessoas ainda, né, são dominadas pelo desejo de posse, pela ambição, porque isso é um egoísmo muito forte, né? Que quer tudo para si, não tem um limite, não respeita, né, o que é do outro. Então isso ainda, infelizmente, vemos muito ainda na Terra, né? A Salete Silva dizendo aqui também, boa noite, viu, Salete? Provas das riquezas, né? Acho que é uma das mais difíceis, e é mesmo, Salete, e os espíritos dizem isso. Porque a riqueza que é tão cobiçada aqui na Terra, né? Quantas pessoas querem ganhar na loteria, por exemplo, querem se tornar ricas, mas é uma prova dificílima, porque a gente pode se apegar demais aos bens, a gente pode aumentar o egoísmo, pode dar vazão às más paixões, né? Pode acabar negligenciando aquilo que interessa à alma para cuidar apenas daquilo que convém ao corpo, né? A gente quer mais usufruir dos bens. Então a riqueza é sim uma prova muito difícil. E o Nando lembrando aqui, né, que o Zaqueu foi um exemplo. Isso mesmo, Nando. Lembra do Evangelho, né, pessoal? O Nando lembrou aqui algo muito legal. O Zaqueu, que foi aquela pessoa, né, cobradora de impostos, uma pessoa muito rica.
que tinha agido até desonestamente, né? Porque ele cobrava de forma exagerada. E ele então, quando ele despertou para conhecer o Jesus, né? E Jesus foi um dia jantar na casa de Zaqueu, e ele então, tocado por aquelas lições do Cristo, desejando ser alguém melhor, ele promete ali para Jesus que iria restituir todos aqueles que ele havia lesado, né, Nando? E ele então, naquele dia, Jesus diz para ele: hoje a salvação entrou nessa casa. Então, uma história muito bonita, né, do Evangelho, que o Nando lembrou aqui, muito legal, muito propício, muito oportuno, viu, Nando? Obrigado. Porque dá essa ideia aí desse rico, né, que aprendeu, percebeu a tempo, né, o equívoco que estava agindo e acabou restituindo aqueles a quem havia prejudicado. Belo exemplo deixado aqui pelo Nando. Por isso que eu acho muito legal que vocês participem, né? Tá vendo? Eu não iria me lembrar dessa passagem aqui, e o Nando trouxe essa possibilidade aqui que enriqueceu o estudo, né? Muito legal, Nando. Pessoal, desculpa, minha rinite hoje está um pouquinho não, muito aflorada, né? Vamos ver aqui agora a Dirce dizendo: dificilmente um herdeiro não saiba como foi adquirida essa fortuna. Porém, é normal que o herdeiro seja instruído, né, desde muito pequeno, a seguir seus antecessores. Então, a Dirce coloca uma situação que ela acha que, né, a maioria sabe como foi adquirido. Porque se sabe, né, Dirce, ficaria a responsabilidade de reparar o mal praticado, né? Mas que realmente pode ter alguém que não saiba, né, se uma fortuna às vezes foi de uma forma tão sigilosa, né, que ela foi conquistada desonestamente, que às vezes a pessoa não fique sabendo. Ó, o nosso amigo Keke também aqui, tudo bom, Keke? Bem-vindo, viu? Lá de Taiúva, né, se não estou enganado. Muito bem-vindo, um abraço, viu? Não sei se é Keke ou Keke, tô em dúvida aqui por causa do acento aí. Desculpa, um abraço, viu? Agora nós vamos para a questão 811, que é a seguinte: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Eles dizem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Vejam que interessante isso, né? Kardec está perguntando aqui. Vamos imaginar, pessoal, hipoteticamente, tá? Seria impossível isso, mas vamos imaginar só para a gente compreender bem a ideia aqui. Vamos imaginar, hipoteticamente, que todos os bens do mundo fossem divididos igualitariamente para todas as pessoas. Cada um de nós tivéssemos exatamente a mesma fortuna, todos iguais. Em determinado momento, todos os bens seriam iguais na Terra. Vocês acham que iria continuar assim, todos iguais? Não ia demorar nem um mês, eu acho, para que já tivesse diferença. Para a gente perceber que a igualdade absoluta das riquezas, por isso que eles dizem que não é possível de acontecer. Porque mesmo que em dado momento todos nós tivéssemos o mesmo patrimônio, em pouco tempo uns já aumentariam o patrimônio, enquanto que outros começariam a gastar, porque uns gastam mais, outros economizam mais, uns produzem mais, né, conquistam mais. Então, gente, não dá para ter igualdade absoluta de riqueza, é impossível isso, tá? Que é a pergunta de Kardec. Agora, o que importa, pessoal, lógico, né, não é a igualdade absoluta da riqueza, mas é que não haja tanta diferença como existe, né? A gente vive hoje numa condição assim assustadora nesse sentido. Tem pessoas que têm patrimônios imensamente grandes, a gente não tem nem noção do patrimônio de algumas pessoas. Uma fortuna imensa, enquanto a gente vê outras pessoas que vivem com salário mínimo e outros que nem salário têm. Estão aí dependendo de ajuda de terceiros. Então, para a gente perceber a diferença gritante que existe
na diferença, né, de bens, de fortuna, de patrimônio, né, de bens materiais. Então o importante não era que nós tivéssemos todos iguais. Isso é impossível, né? Não teríamos. Mas não deveria ter essa diferença tão gritante, né, de pessoas que têm... Porque se a gente observar na Terra, uma minoria detém um patrimônio quase do restante da humanidade. São poucos que têm muito, né, patrimônios assustadoramente grandes, enquanto que outros passam fome. Então, que mundo é esse que a gente ainda está vivendo, né? Com essa diferença tão grande. Então, o problema, quando a gente conseguir desenvolver a estabilidade, né, moral, eliminar o egoísmo e o orgulho, a gente vai conviver com, não de forma exatamente igual, não vai ser que todos vão ter a mesma fortuna, mas não vai haver essas diferenças absurdas, né? Ninguém vai passar fome, ninguém vai ter, todos vamos ter o necessário para a sobrevivência digna. Essa é uma sociedade mais justa, né? O Nando dizendo aqui que no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um ótimo complemento nesse estudo, né? Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é mesmo o capítulo 16? Não estou nem me recordando agora qual que é ele. Ah, acho que é do Mamon, né? Que fala entre Deus e Mamon, né? Não servir a Deus, porque aquela pessoa que acha que vai servir a Deus é a Mamon. Não sei se é isso, confirma para mim se é esse que... Não sei se a memória aqui está muito boa. Quem mais aqui? A Loiva dizendo, a parábola dos talentos é um exemplo. Isso, é isso mesmo, viu, Loiva? Muito bom, muito bem lembrado. Eu ia até comentar isso, acabei esquecendo. A parábola dos talentos, gente, é um exemplo muito legal dessa diferença. Porque a parábola dos talentos, na verdade, aquele homem, né, confiou seus bens, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Mas a gente pode trazer simbolicamente no sentido de talentos mesmo, né? De que cada um de nós reencarnamos com possibilidades diferentes. Então um é bom num sentido, outro é bom em outro. Então o importante é que a gente coloque os talentos à disposição de todos para que a gente multiplique os talentos, né, Loiva? Que a gente não enterre como fez aquele servo mau. Obrigado, Loiva, muito legal. E a Salete dizendo que sejamos ricos de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Caso contrário, seremos miseráveis, mesmo sendo, né, milionários. Buscar primeiro as coisas de Deus e tudo mais será vos acrescentado. É isso mesmo. A Michele Fávero aqui também. Tudo bom, Michele? Boa noite, viu? Então, é isso aí, né, Nando? Tem a passagem dos talentos e diz aqui, ó, essa mesmo. Obrigado, viu, Nando? Foi muito oportuno a tua colocação aí. Então, né, que a Salete colocou aqui também, né, essa ideia, né, tudo que o dinheiro não pode comprar, que a gente possa ser rico disso, né, desses bens verdadeiros, né, que a gente conquista com as atitudes, né, Salete, muito legal. Pessoal, nós vamos aqui então agora para a questão 813, que é a última questão da noite aqui do estudo, tá? 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Vejam que Kardec, né, tinha uma visão muito aguçada para pensar em detalhes, né? Porque ele está analisando assim, uma pessoa chegou à condição de miséria pela sua negligência, vamos dizer, por a sua falta de habilidade para conquistar, né, os recursos necessários. Então foi culpa da pessoa. Mas ele quer saber, será que a sociedade também não tem culpa nesse caso? E os espíritos respondem, mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas.
Então aqui os Espíritos estão dizendo que mais uma vez falaram da responsabilidade da sociedade. E sabe por que eles dizem isso? Ali na resposta está entre parênteses, né, uma referência para a questão 685. Não sei se vocês estão com o livro aí, vocês vão ver. Por quê? Eles põem entre parênteses, Kardec destaca ali, fazendo que referência a essa questão, que também trata desse assunto. Aí nós vamos lá na questão 685, que diz assim, falava na questão 685, que nós já estudamos há algum tempo, né? Que o direito de repousar na velhice, a pessoa quando chega a uma certa idade de velhice, que não tem recurso, se ela tem direito ao repouso, ou se ela teria que trabalhar mesmo sem forças, né? E eles respondem assim, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então, nessa questão 685, os Espíritos já tinham falado da importância da sociedade, né? Sociedade no sentido do todo, né? Não estamos falando só de políticos, né? de governo, mas sociedade no geral. Quer dizer, ninguém deveria morrer de fome. Uma pessoa idosa, velha, que não tem forças, a coletividade deveria ter condições de manter essa pessoa, né? Se ele não tem família que pode trabalhar por ele, a sociedade tem responsabilidade. E eles dizem aqui nessa questão atual, né, na 813, que a sociedade tem que velar pela educação moral dos seus membros e sufocar-lhe as tendências perniciosas. Quer dizer, pessoal, falta muito no sentido da educação moral, que a gente já falou isso antes. A responsabilidade primeira dos pais, mas de todos nós em geral. Trabalhar a educação, crianças desde a idade tenra, né, deveriam receber educação moral para desenvolver hábitos, né, morais, de previdência, aqui no sentido da carência, né, dos recursos. Por exemplo, uma pessoa que é bem educada, no sentido de previdência, saber administrar os recursos, para a pessoa não ser negligente no sentido do trabalho, que ela busque se aperfeiçoar, se dedicar a um trabalho, que ela não seja, né, ociosa, por exemplo. Então, tudo isso, que ela tenha responsabilidade para manter um trabalho, tudo isso tem a ver com educação, que a sociedade tem responsabilidade. Porque muitas pessoas chegam à condição de miséria porque não teve uma boa educação moral e que pudesse garantir a elas, né, esses bons hábitos de previdência, de responsabilidade, para não chegar numa situação ruim, né? Ana Lúcia dizendo aqui, né, a do camelo passar pelo buraco da agulha também é um bom exemplo. É muito legal, né, Ana Lúcia? Porque está dito lá no Evangelho, né, se referindo aos ricos, essa passagem é até complicada, né? A gente precisa tomar cuidado com ela. Porque lá no Evangelho diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Quer dizer, à primeira vista, dá aquela ideia que o rico nunca vai entrar no reino dos céus. Porque como que um camelo vai passar pelo buraco de uma agulha, né? Então, é um cuidado que a gente deve ter. Tem várias explicações, mas uma que eu achei muito sensata é que a palavra camelo, ela tem, como na nossa língua, tinha outras, né? Na língua original, tinha outras interpretações. O camelo não seria um animal, como a gente imagina aqui. O camelo seria uma linha mais grossa, como se fosse um cordão ali, um cordão mais grosso, né? Então seria assim, é mais difícil passar aquele cordão mais grosso pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino. Quer dizer, não é que seria impossível, seria difícil. E nós sabemos que para um rico entrar no reino dos céus não é impossível, é difícil. Difícil porque já dissemos, ele se apega, ele se torna mais egoísta muitas vezes. Não que é regra também, tem muitos ricos que lidam muito bem com a fortuna, né? Isso está se dizendo no geral, que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Essa questão aí da riqueza que foi tratada. Pessoal, acho que então por hoje vamos ficar por aqui.
Quero deixar um convite para vocês, tem amigos aqui também do Rio Grande do Sul. Eu encontrei amigos muito especiais nesse estado do Rio Grande do Sul, nessa época de pandemia, e principalmente lá no Centro Espírita Farol de Luz, que não conheço, né, pessoalmente, mas que pela internet fizemos muitos amigos, né, não só do Farol de Luz, como outros amigos do Rio Grande do Sul, amigos que estudam aqui conosco, né, várias pessoas sempre aqui estudando, que são lá do Rio Grande do Sul, um estado que houve assim, me marcou bastante de encontrar pessoas tão afins, né, desse estudo, com essa afinidade de busca de conhecimento de espiritualidade. Então, nesse domingo, eles me convidaram mais uma vez, fico muito feliz, né, para uma live lá no Centro Espírita Farol de Luz, vai ser no domingo, às 10 horas da manhã. Nós vamos tratar do tema O Propósito da Vida. Então, uma live, domingo, 10 horas, e convido a todos vocês que quiserem participar conosco. Tem a Loiva aqui, que é do Rio Grande do Sul, tem a Silvia Guerra, lá também sempre participa aqui conosco a Carla Olsen, que é a presidente do centro, a Zilma Siqueira, o Sandro Siqueira, que nos convidou, são vários amigos, né? Ari Carrasco, sei que também é lá do... E tantos outros, não vou nem dizer todos aqui, porque são vários amigos lá do Rio Grande do Sul, um estado que a gente acabou tendo uma afinidade com esse grupo de pessoas de lá, né? Então fica aí o convite, tá bom? Nesse próximo domingo às 10 horas da manhã. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia. A Loiva dizendo aqui, já estou aguardando, que legal, muito bom. Vamos junto lá, né, Loiva? Eu espero vocês. Então, pessoal, muito obrigado pela... Legal, que é, muito obrigado. Fiquei feliz com a tua presença aqui hoje, viu? Que é um palestrante aí, sempre que puder, venha nos ajudar também. Silvia Guerra dizendo aqui, né, como passa rápido essa hora. Passando, para mim passa. Para mim passa muito rápido, né? O Nando dizendo aqui também, né? Sempre bom aprender. Eu que agradeço, viu, Nando? Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, como digo sempre, pelas mensagens que vocês deixam. Eu fico muito feliz da presença aqui de vocês. Vejo todas as mensagens que vocês vão deixando aí. Não leio todas agora porque não vai tomar muito tempo de vocês, mas estou percebendo aqui quanto carinho, quanta manifestação de solidariedade, de estarmos juntos aqui nesse estudo, né? Então nós rogamos a Deus que abençoe-nos a todos, para que a gente tenha uma noite muito tranquila, que a gente continue com esse propósito, né, de buscar conhecer cada vez mais sobre as leis divinas, e a doutrina espírita nos facilita muito esse entendimento, esse conhecimento. Então eu acho que a gente está num bom caminho de estudar, e por mim vamos seguindo aí, vamos estudando, né? Que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E vocês viram como que, né, quantas sugestões tiveram aí hoje, até de exemplos, que por isso que eu peço a participação de vocês, porque vocês enriquecem o estudo, né? Não fica, eu muitas vezes poderia ter tocado em algum assunto que esqueço, né? Ou vocês podem até me corrigir alguma coisa que não seja bem colocada. Então, participem sempre, deixem perguntas, façam comentários, né, que nos ajudam, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, agradecemos aos Espíritos amigos que nos ajudaram, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, por mais esta bendita oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima, pessoal, até lá.